Nós somos os contadores de história. E estamos aqui hoje para lhes apresentar a história. Sim, a história de personagens. Digo, a história de personagens ilustres da nossa Vila do Príncipe. Hoje, Cidade do Cerro. Que rufem os tambores. Teófilo Benedito Ottoni. Nascido na Vila do Príncipe em 27 de novembro de 1807. Filho de Jorge Benedito Ottoni e de Rosália Ottoni. Um momento, senhoras e senhores. Surge aqui entre nós uma nova personagem. Ela quer nos dizer algo sobre a história desta tão famosa vila e de seu ilustre filho. Um fato que, como ela diz, foi o início de um ideário que povoou as cabeças de todos que viveram nessas minas do Cerro Frio. E que, contadas pelos pais, professores, criaram ecos, levando muitos de seus filhos a semear a democracia, a justiça e o respeito às leis por todo este país. Era então o ano de 1831 e a comarca do Cerro se via emocionada com a morte do líder dos liberais, Líbero Badaró. Morre um liberal, mas não morre a liberdade. Este era o lema que se ouvia pelas ruas. Isso mesmo, senhoras e senhores. Revoltavam-se contra a tirania do imperador Dom Pedro I. A Vila do Príncipe se encontrava em alvoroço. Ouçamos então o que nos tem a dizer a esse respeito a grande mestra serrana Salomé Queiroga. Senhores, as abaixo-assinadas, convencidas da utilidade que seguramente deve resultar da reunião patriótica de seus concidadãos em prol da liberdade e de notícias das prestações voluntárias que os mesmos têm feito de suas pessoas e vidas e de seus bens, lamentando a fraqueza de seu sexo que as impedem de empunhar as armas para a defesa comum, vem oferecer espontaneamente para a Caixa Militar suas joias, seus serviços quando sejam necessários. Além das ofertas acima declaradas, 11 das abaixo assinadas oferecem mais para a mesma Caixa 850 mil réis. Vila do Príncipe, 6 de abril de 1831. Assinam Maria Salomé Perpétua de Queiroga, Maria Flora de Castro Lessa e outras senhoras dessa Vila do Príncipe. Sim, senhoras e senhores, de 4 a 22 de abril de 1831, a Vila do Príncipe era uma praça de guerra, sob o comando de Teófilo Ottoni e o jornal Sentinela do Cerro. Protestava contra o domínio da nação por um rei português, Dom Pedro I, contra a primeira Constituição do Brasil imposta. Só a independência não bastava. Quando, na noite de 22 de abril, chegam as informações sobre a abdicação do imperador, nas ruas ouvem-se os gritos: viva a liberdade! Viva Teófilo Ottoni! Viva a Sentinela do Cerro! Essa euforia é quebrada pelo jogo político. Os moderados se apoderam da Revolução. Teófilo Ottoni vê como melancolia a perda da Revolução desgarrada de seu rumo original. Não era a República que triunfava, mas o despotismo que caía. Em começos de 1832, Teófilo Ottoni funda na Vila do Príncipe a Sociedade Promotora do Bem Público. Esta dirige uma circular a todas as municipalidades e sociedades patrióticas, prevenindo o povo, caso o Senado não vote o projeto de reforma da Constituição, aprovado pela Câmara dos Deputados. Era uma bomba lançada em todo o Império. Então a arrojada iniciativa desencadeou a perseguição e o jornal Sentinela do Cerro é forçado a interromper a sua publicação. E um frio ostracismo desceu sobre os constituintes do Cerro. Mas a história não termina aí. Em 1833, nova reação dos absolutistas em Vila Rica depõe o governo. Uma insurreição nas Minas Gerais. Mal a notícia chega à Vila do Príncipe, Teófilo Ottoni organiza um batalhão de voluntários que marcham em direção a Caeté. Após tantas lutas, uma vitória. Em 12 de agosto de 1834, a reforma da Constituição é aprovada na Assembleia. O ato adicional. Rompe-se a concentração de poder nas mãos do imperador e seus atos passam a se submeter aos limites constitucionais. Os conselhos gerais das províncias
foram convertidos pela lei em assembleias legislativas. Os constituintes do Cerro, na linguagem irônica da corte, acabavam de lavrar uma estupenda vitória. Desta Vila do Príncipe, comarca do Cerro Frio, sertão de Minas Gerais, ditavam leis ao império, leis sábias, leis democráticas. Era a sentinela do Cerro repercutindo em todo o país. Eram as ideias de Teófilo Otoni escrevendo mais uma página da história do nosso país.